Então vamos lá, né? Prosseguir com a nossa maratona, né? Maratona teológica. Vou dar esse nome, né? Ou hermenêutica. Queridos, hoje nós vamos então finalizar a nossa sequência conforme a orientação do pastor Paulo. Na semana que vem a gente vai apenas abrir para perguntas e respostas, né? Então vá preparando aí. Claro que eu vou tentar também abrir hoje um pouquinho. Eu imagino que dúvidas vão surgir aqui em relação ao que vamos falar hoje, mas prepare aí a sua pergunta perspicaz, né, provocante, para a gente jogar a lenha na fogueira, amém? Vai ser um prazer ouvir os irmãos. Hoje, queridos, a proposta é falar sobre princípios e leis na interpretação bíblica. São princípios gerais, são regras gerais que os pesquisadores dessa área nos presenteiam com elas, com essas leis, com esses princípios. Vale dizer, irmãos, que o que nós vamos colocar aqui hoje é claro que é resultado da articulação teológica, é resultado do trabalho dos especialistas dessa área, na área da interpretação bíblica, especificamente na área da hermenêutica e da exegese bíblica, que são duas disciplinas, como eu disse aos irmãos, que se ocupam da interpretação dos textos bíblicos. Mas vocês vão perceber aqui na fala, durante à medida em que eu for descrevendo aqui esses princípios, essas leis, que eles não são meros, como que eu poderia dizer para os irmãos? Eles não são meros construtos teológicos. Na verdade, a própria Bíblia, por si só, ela transparece a necessidade, ela nos permite perceber a presença dessas leis, de modo que se você não usar esses recursos, a compreensão do texto fica comprometida. A correta compreensão do texto, você vai ter dificuldade para chegar no que de fato a Bíblia está dizendo. Eu vou colocar isso em termos práticos já já. Eu quero começar lendo com os irmãos um versículo que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. E a gente aqui já vai fazer, mais adiante, vocês vão perceber que uma dessas leis que nós vamos mencionar aqui se aplicam justamente e muito bem no caso desse versículo aqui, ok? 1 de Pedro 4:8, podemos ler, irmãos? Muito bem, a palavra de Deus diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre. O que o amor cobre, irmãos? Uma multidão de pecados. Eu imagino que, como você já entendeu esse versículo de forma equivocada. E hoje a gente vai mostrar qual o correto sentido desse versículo à luz da interpretação bíblica. Ok? Então, muito bem. Eu não vou aqui, irmãos, claro, eu não vou ter tempo para isso. Eu não vou aqui descrever todas as leis e princípios que nós poderíamos descrever, tá? São vários os princípios, são várias as regras, são várias as leis interpretativas, mas a gente vai considerar aquelas aqui que são bem fundamentais, bem necessárias, e que você, de forma muito prática, pode usar na sua leitura e no seu estudo da Bíblia Sagrada, tá bom? A primeira lei que a gente coloca é a chamada regra de ouro da hermenêutica. Pode passar para nós, Daniel. A regra de ouro da hermenêutica, ou a regra de ouro da interpretação bíblica, né? Acho que fica mais didático. A regra de ouro da interpretação bíblica. Afinal de contas, o que diz essa regra? E eu coloco ali na tela para os irmãos. A Bíblia, conquanto escrita por cerca de 40 autores diferentes, é uma unidade composta. Seu conjunto é harmonioso. Seus 66 livros no Antigo e no Novo Testamentos são complementares. Assim, a Bíblia interpreta a si mesma. Essa é a regra áurea da hermenêutica, da qual derivam as outras regras. Ou seja, ela é o ponto de partida. E não por acaso eu coloco ela como a primeira dessa sequência que nós vamos considerar aqui. Então veja só, irmãos, eu estou aqui falando dentro de uma perspectiva teológica conservadora. Ok? Se você for ouvir um teólogo de matriz liberal,
ele vai dizer que não, os livros estão lá, o cânon bíblico é resultado de uma escolha aleatória e a Bíblia não é harmoniosa. Aliás, há uma tendência na teologia hoje de dizer que o Deus do Novo Testamento não é o Deus do Antigo Testamento. É uma tendência numa ala teológica, né? Mas teólogos conservadores refutam, rebatem essa ideia. Nós temos grandes nomes hoje, e eu faço questão de citar, irmãos, apenas para mostrar que nós também temos os nossos teólogos que defendem os valores tal como nós defendemos aqui, na pregação do culto à noite, na escola dominical de manhã, porque muitas vezes esses princípios são até ridicularizados por alguns estudiosos. Mas veja que nós temos vozes conservadores de grosso calibre intelectual que defendem basicamente o que eu estou colocando aqui. Na verdade, eu estou apenas reproduzindo o que já é afirmado por grandes teólogos em todo o mundo, né? Um nome, entre tantos que eu poderia citar aqui, é o do pastor Donald Carson, que esteve no Brasil agora recentemente, é um pastor canadense, e é hoje uma voz respeitada internacionalmente. E eles defendem basicamente essa ideia de que a Bíblia, ela é uma unidade, a Bíblia é palavra de Deus. Então, quando eu coloco esta regra ali, eu estou defendendo um princípio que vem, inclusive, da reforma protestante, né? E nós, pentecostais, levantamos a bandeira também dos princípios que foram defendidos pela reforma protestante. E um desses princípios foi que a Bíblia é suficiente. A suficiência das Escrituras, o fato de que a tradição não pode sobrepor-se, a tradição da igreja não pode sobrepor-se às Sagradas Escrituras. A igreja é serva da Bíblia e não o contrário, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então a Bíblia orienta a igreja. Veja que nós, irmãos protestantes evangélicos, nós somos biblicocêntricos, ok? Então veja, a ideia de que a Bíblia, ela por si só, interpreta a si mesma. Isso é um ponto muito importante. Todo texto, por mais difícil que ele seja, todo texto, por mais complexo que ele seja, ele precisa ser analisado à luz do conjunto total dos livros da Bíblia, à luz dos 66 livros da Bíblia. Daí o perigo de você usar passagens isoladas da Bíblia. Alguém diz bem assim: Rony, não se deve fundamentar uma doutrina num versículo só. A gente ouve muito isso, mas isso não é afirmado por nenhum teólogo de expressão. Essa ideia, ao nosso ver, é uma ideia equivocada, porque você tem versículos onde você tem uma doutrina muito bem explicitada ali, mesmo que num versículo só. Você encontra isso na Bíblia, né? Você vai encontrar doutrinas em versículos isolados, sim, mas é preciso que uma verdade bíblica seja analisada à luz do seu conjunto total, para que você não entenda essa verdade, talvez pela metade, ou talvez mesmo não entenda, não compreenda. Eu acredito que disse aqui para os irmãos que nós, como leitores e estudantes da Bíblia, precisamos sempre lidar com a possibilidade de uma má interpretação. Então mesmo, irmãos, depois de muitos anos lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, às vezes eu estou lendo um autor, eu estou ouvindo uma pregação, eu estou ouvindo uma palestra, e de repente eu paro e falo, poxa, eu não tinha, já ouvi tantas vezes, já li tantas vezes esse texto aqui, mas não tinha parado para olhar dessa forma. Será que a minha leitura está correta? E aí eu vou novamente tentar, à luz de outros autores, à luz de especialistas, à luz, acima de tudo, da própria Bíblia Sagrada, entender o que de fato aquela dada passagem está dizendo. Então eu preciso lidar com a possibilidade de uma má interpretação. Portanto, sempre a Bíblia toda. Daí a importância, queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho, de você ler a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. Isso é fundamental. É interessante que você tem muitas vezes uma verdade que está lá no Apocalipse, onde o autor está se reportando a algo que está lá no Gênesis. Jesus, por exemplo, quando ele vai falar da indissolubilidade do casamento, ele se reporta ao Gênesis, ele se reporta ao ensino que está lá em Moisés. Paulo, por exemplo, quando vai falar da doutrina do pecado, quando ele vai falar da doutrina da salvação, ele se reporta aonde? Ele se reporta lá atrás, lá no Pentateuco. Ele alude a Adão, o primeiro Adão, lá em Romanos, na epístola aos Romanos, ele vai falar do primeiro Adão. Ele está falando de quem? Ele está falando do Adão que é descrito lá em Gênesis. E aí ele fala do segundo Adão que não fracassou, que não pecou. Evidentemente ele está aludindo à pessoa de Jesus. Então veja, a Bíblia, ela é harmoniosa. Os livros da Bíblia se harmonizam. E claro, irmãos, isso é um milagre extraordinário. Esse livro que você leva nas suas mãos aí, ele é, sem dúvida, um milagre
extraordinário. Porque a Bíblia foi escrita em pelo menos 3 idiomas diferentes, em pelo menos 3 continentes diferentes, por 40 autores diferentes, escrevendo em lugares distintos, em circunstâncias distintas e com níveis culturais variados. Experiências pessoais diferentes. Lembra que eu falei aqui que a experiência pessoal do autor interfere e influi também na produção do texto? E você vai ter esses autores. Davi, em um dado momento, está escrevendo no calor da perseguição. Em outro momento você tem Daniel, que escreve lá dentro da corte. E aí você tem Isaías, que é um profeta que está profetizando lá no palácio. Você tem Jeremias, que está chorando com os exilados. Veja, você tem Ezequiel, que está lá no cativeiro na Babilônia. Veja, situações variadas, diferentes. Mas você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e parece que foi escrita de uma vez só, né? Parece que é um texto só. É uma coisa muito impressionante, é muito interessante essa harmonia dos livros bíblicos. Por quê? Porque a mente que conduziu os escritores humanos foi uma só, e essa mente é a mente de Deus, evidentemente. Louvado seja o nome do Senhor. A Almeida Revista Atualizada, ela estava melhor. A Almeida Revista Atualizada, ela traduziu muito acertadamente o texto, se minha memória não me trai, de 2 Timóteo 3,16. Me ajuda aí, pastor Rodrigo. Toda a Escritura é divinamente inspirada, né? Porque você lê na corrigida, a corrigida traduziu bem assim, toda a Escritura, não tem o artigo A. Você lê na corrigida, está bem assim, ó. Toda Escritura é divinamente inspirada. Se você olhar do ponto de vista gramatical, dá a entender que parte da Escritura é inspirada. Mas a ideia no grego não é essa. A ideia no grego é de que Paulo ali ele está falando do conjunto total da Bíblia. Ele está dizendo que toda a Bíblia é inspirada por Deus. E ele alude ao Antigo Testamento, e nos seus escritos ele faz menção também de textos do Novo Testamento, o que dá a entender que ele já reconhecia textos do Novo Testamento com o mesmo peso de inspiração que os textos do Antigo Testamento. Olha que coisa interessante. Então veja, a Bíblia toda, sempre, a palavra de Deus considerada no seu conjunto total. Você tem muitas vezes uma verdade que ela é iniciada num texto e ela é concluída, ou ela vai encontrar um paralelo em outra passagem, ou talvez até em outro livro. É o que nós vamos ver um pouco mais adiante. Pode passar para nós, querido. E aí a gente começa de fato já falando aí depois da regra áurea, né, da hermenêutica, ou da lei áurea. Alguns falam lei áurea, a Bíblia interpreta a si mesma. Nós temos a lei do contexto, e há uma frase já conhecida, eu acredito que da maioria dos irmãos aqui, né? Um texto sem contexto serve de pretexto, né? E o Gerry completou aqui, pretexto para heresias, né? É verdade. Então veja, um texto sem contexto serve, e é interessante que essa palavra texto, né? Veja, a ideia no original nos faz lembrar aquele processo do tear, né? A fabricação de tecidos. Quando você olha um tecido, você percebe que são linhas ínfimas que estão entrelaçadas. Então essa é a ideia. É justamente isso que essa lei quer comunicar. As ideias no texto bíblico, elas estão entrelaçadas, elas se complementam. Daí o perigo de você pensar uma determinada passagem e analisá-la isoladamente, sem considerar o conjunto. Então nós temos a lei do contexto. Veja, existem pelo menos 6 tipos de contexto. Ali eu coloco... Pode voltar um pouquinho, querido. Não, pode adiantar um pouquinho, perdão. É o próximo slide. Isso. Veja que ali eu já coloco pelo menos 2 tipos de contextos. Tá? Nós temos o primeiro contexto, que é o contexto imediato, e o contexto remoto. Quando eu estou falando de contexto, veja, não perca de vista, não tira aí da sua mente, o texto. Contexto do texto, tá? Então, se eu falo de contexto imediato, eu estou pensando naquele texto que está colado no texto que eu estou lendo. Eu estou pensando naqueles versículos que precedem e naqueles versículos que sucedem aquela passagem que eu estou lendo. Esse é o contexto imediato. Mas o interessante é que a gente tem também um contexto remoto. Vou dar um exemplo aqui de contexto remoto. Aquela passagem, é muito interessante aquele texto de 1 Reis, quando o profeta Elias se coloca diante do rei Acabe e diz para ele bem assim, olha, se não segundo a minha palavra, não vai chover. E aí muitos, a gente vê até pregadores cometerem esse equívoco de achar que
Elias falou daquela forma por um arroubo pessoal, né? Ele foi lá, falou e Deus fez acontecer e assinou embaixo na palavra dele. Mas aí você tem o contexto remoto dessa passagem que está bem distante, está lá na frente. Não está nem no Antigo Testamento, está no Novo, na Epístola de Tiago. Tiago lá na frente vai dar o contexto dessa passagem, é o contexto remoto. O que Tiago diz lá? Elias, orando, pediu para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu. Então não foi porque ele chegou lá e falou e Deus assinou embaixo. Essa ideia, ela vem da confissão positiva, né? Essa ideia de que você fala e Deus diga a coisa, afirme a coisa e a coisa acontece, né? Essa é uma ideia muito forte na confissão positiva, que nós entendemos ser um evangelho estranho à luz do evangelho bíblico neotestamentário, né? Então, determina que Deus faz, exatamente. Então você fala e Deus faz acontecer. Não, veja, Elias, o que Tiago está dizendo é que Elias estava sob a orientação de Deus. Elias deu a ordem porque Deus o autorizou a falar daquela forma. Então, vocês estão vendo como que a passagem analisada de forma isolada, ela pode dar margem para incompreensões ou para más compreensões do texto. E, queridos irmãos, veja que as seitas, os movimentos, os modismos teológicos, eles tropeçam justamente nessas questões interpretativas. Porque são textos que são lidos de forma equivocada, interpretados de forma equivocada e aplicados também, consequentemente, de forma equivocada para os ouvintes, para a igreja. Tá? A lei do contexto, ela entende que o texto deve ser considerado dentro de um todo, o que vem antes e o que vem depois. Quais os fatores precedentes e procedentes do texto em análise? Essa é uma pergunta que você precisa fazer. E a partir desses 2 contextos, você já começa a obter isso, mas não para por ali. Eu disse que nós temos pelo menos 6 tipos de contextos diferentes. O próximo contexto é o chamado contexto referencial. Alguém aqui já viu aquela concordância bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil? Ela é um monstro desse tamanho assim, né? Grossona. Ela cria um paralelo entre milhões de referências, na verdade. E ajuda muito na hora de você analisar as passagens bíblicas. Você tem essa ideia de contexto referencial, provavelmente você tem na sua Bíblia, na versão que você está usando. Vai encontrar sempre aquelas notinhas de rodapé, onde você encontra passagens, ou seja, referências que estão relacionadas àquele versículo que você está lendo. O que a concordância bíblica faz? Ela busca justamente o contexto referencial. Quando você lê aquelas referências que estão sendo indicadas ali, que estão relacionadas àquele versículo que você está estudando, você vai ver que a ideia se repete. Exemplo, João 3,16, texto áureo da Bíblia, né, irmãos? O que diz lá? Quem se lembra? Para por aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando você vai lá no rodapé, você vai ver que os versículos que estão relacionados ali são versículos que estão falando do amor de Deus para com a humanidade. É o contexto referencial, e isso ajuda muito, porque a ideia de amor, o amor de Deus revelado à humanidade, está presente em toda a Bíblia. E você vai ter várias outras passagens explicitando essa ideia de amor de Deus pela humanidade, pelo homem. Ok? Nós temos ainda aí um outro tipo de contexto. Vamos dar uma olhada? Pode passar para nós, que é o contexto histórico. Atrelado ao contexto histórico, eu vou pedir para avançar mais um pouquinho, nós temos também um contexto cultural. Às vezes você vai ver que, dependendo do livro que você está lendo, vai aparecer junto, né? Contexto histórico-cultural. A gente pode separar esses 2 contextos, porque de fato eles podem ser analisados de forma separada, mas eles estão relacionados, ok? E veja, irmãos, a Bíblia, ela é um livro que revela a mensagem de Deus ao homem dada. Essa mensagem foi dada dentro da história. Deus se revelou na história. Deus se revelou de forma factual. Milagres aconteceram. Deus falou, lembra de Hebreus? Havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras. Veja, Deus se manifestou de muitas formas, e você tem isso revelado na Bíblia. A forma escrita, inclusive, é uma dessas maneiras de Deus se revelar. E no caso das Escrituras, nós entendemos que é uma forma especial de Deus se revelar. Mas essa revelação, ela vem dentro de uma história ou de momentos históricos, e ela vem dentro de culturas específicas. Lembram que da palestra passada, quando nós falamos sobre os hebraísmos? O que é uma cultura, irmãos? O que é uma cultura?
Cultura é um conjunto de hábitos, é um conjunto de valores, é um conjunto de práticas, é um conjunto de crenças de uma dada civilização. Nós temos a nossa cultura. Tem hábitos culturais que para nós parecem estranhos, mas lá fora são perfeitamente normais. Mas para nós, e vice-versa, né? Alguns hábitos que são culturais para nós, lá fora, não fazem muito sentido, porque cada povo tem, cada civilização tem a sua cultura, e não é diferente em relação às Sagradas Escrituras. Se você não estiver atento a isso, você pode entender o texto de forma errada. Exemplo, Lucas capítulo 10, Jesus fala bem assim, olha, lá na grande comissão, né, quando Jesus envia no envio, né, na comissão dos 70, grande comissão é Mateus 28, né? Quando Jesus envia os 70, aí ele fala bem assim, olha, vocês vão levar o evangelho pelas aldeias e cidades, mas quando vocês forem, a ninguém saudeis pelo caminho. E aí você, ocidental, século 21, lê isso na Bíblia hoje, você fala bem assim, rapaz, Jesus devia ser insuportável, né? Jesus devia ser extremamente grosseiro, né, presbítero Rodrigo? A gente pensa isso, porque você está lendo com seu olhar de século 21. Porque a saudação hoje, ela se resume ao quê? Pastor Dinaldo, paz do Senhor, pastor. Tudo bem? Na melhor das hipóteses, você dá um abraço, né? Mas na cultura semítico-oriental, era assim, irmãos? Era assim? Não. Como é que era? Vocês já viram aqueles filmes antigos, né? Tem aquele filme Abraão com Richard Harris, né? Um ator extraordinário. Eu sempre choro naquela cena em que os anjos chegam na casa dele, né? Você tem uma ideia de como era a saudação por ali. Porque você vê que envolvia expressões corporais, havia todo um ritual envolvido e tomava tempo. Jesus ali, ele quer que o negócio anda, né? Ele quer que a mensagem vá. Então por isso que ele fala, olha, quando vocês forem... Porque vocês imaginem, irmãos, se os discípulos ali fossem cumprimentar todo mundo que eles encontrassem pelo caminho, o evangelismo não ia render nada, né? Então Jesus, sabendo disso, porque ele era também um homem de seu tempo, claro, então o que ele diz? Olha, quando vocês forem a ninguém, saudeis pelo caminho. Mas você lendo isso hoje, parece que Jesus está sendo grosseiro. E na verdade não. E você tem isso, irmãos, na Bíblia o tempo todo. Você tem isso na Bíblia assim de forma extraordinária. Um outro exemplo fantástico é o exemplo de João 20. Eu não sei se eu falei aqui para os irmãos. Eu até comentei com o Áquila aqui, né, do aplicativo bíblico ID, que eu estou saindo da sala de aula agora, irmãos. Eu estou tendo que abrir mão de aulas porque minha cabeça já está entrando em parafuso, né? Você já não sabe se você falou, se você não falou, é uma loucura. Mas João 20 é interessante porque lá em João 20, você tem aquele texto que narra, o texto que narra a ressurreição de Jesus, e aí você tem as mulheres voltando, trazendo a notícia para os discípulos, e ali você tem um pano de fundo cultural interessantíssimo. Porque os discípulos, quando ouvem a notícia da ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que Pedro e João vão correndo para onde, irmãos? Quem se lembra? Para o sepulcro. Eles vão correndo. Pedro, como era mais velho, eu estou deduzindo isso a partir da leitura do texto, a Bíblia diz que Pedro sai na frente, né? Só que Pedro é ultrapassado por João, porque João era o mais jovem, tinha mais vigor. E aí, quando João chega no sepulcro, ele não entra. Pedro, como diz o bom mineiro, né, para frente como era, o que ele faz? Ele chega e entra. E quando Pedro entra, a Bíblia diz um detalhe que passa despercebido. Ele vê os lenços que estiveram sobre a cabeça de Jesus, dobrados num canto à parte. E isso passa batido na leitura, porque a gente lê com um olhar de século 21. Que diferença faz um lenço dobrado à parte? Mas quando você vai para a cultura judaica, você entende o significado daquilo no texto lá de João 20. O que acontecia? Se você fosse um judeu e chegasse na casa de outro judeu, naquele tempo, no primeiro século, e você se sentisse mal recebido, o que você fazia? Você tirava os lenços da cabeça, dobrava e colocava atrás da porta. Quando esse mau anfitrião, né, via os lenços dobrados atrás da porta, o que ele entendia? O visitante deixou um recado: aqui eu não volto nunca mais. É forte, hein, pastor Rodrigo? É forte, hein? Se usar na pregação, dá o crédito, viu? Por que o João colocou isso ali? Ele deixou aquilo ali de forma casual? Ele está dizendo o seguinte: Jesus não volta mais para a sepultura. Jesus ressuscitou, está vivo para todo sempre. Amém.
Então, quando você volta para a cultura do primeiro século, o texto ganha vida, né? Você fala, gente, que coisa extraordinária. Na hermenêutica, a gente chama isso de distanciamento cultural. Porque a nossa cultura, irmãos, ela é abismalmente, ela é muito distante da cultura bíblica. É muito diferente. A gente tem que entender isso. Para passar essa etapa aqui, eu vou falar algo aqui muito interessante também, ainda que está relacionado à cultura. A questão, um outro exemplo clássico que a gente poderia dar aqui, é a questão do corte de cabelo em 1 Coríntios. Veja que ali você tem um texto que precisa ser analisado com muito cuidado, por quê? Porque aquele ensino não se repete em nenhuma outra epístola. E veja que durante muitos anos, nós até mesmo tivemos uma atitude excludente em relação a mulheres, por causa de algo que é cultural. E que nós dogmatizamos como doutrina para a igreja. Uma leitura que nós fizemos ao longo do tempo, de pegar algo que é circunstancial, que é específico para uma época, para uma cidade, num contexto local. Aquilo ali tem um pano de fundo cultural, histórico, que precisa ser adequadamente entendido. Eu não vou falar hoje porque não dá tempo. Parece que eu pego esse microfone aqui, irmãos, o relógio é uma coisa. Então veja, não dá para falar aqui, mas eu posso assegurar aos irmãos, aquilo ali não é princípio normativo para a igreja hoje. Então se a irmã vai lá e corta as pontas do cabelo, ela não precisa, à luz do Novo Testamento. Eu sei, irmãos, que eu estou aqui rompendo com a tradição da minha denominação, mas o meu compromisso maior é com a Bíblia. Então, exegeticamente, eu não posso ser desonesto e dizer aqui para os irmãos que aquilo ali é princípio normativo para a igreja hoje, porque não é. Porque não é. Aquilo ali é circunstancial para um momento, uma época, uma cidade específica. Tá? E aí a gente precisa ter cuidado nessa hora para entender o que de fato a Bíblia está comunicando. Agora, vamos falar de outra questão. A questão da poligamia. A poligamia está presente em muitas culturas, mas o Evangelho claramente rompe com essa prática. E aí você vai ter esse ensino sim, você vai ter repetido em vários textos do Novo Testamento. Porque o camarada se convertia, via para o Evangelho, e aí ele queria manter o seu harém particular, né? Aí Paulo vai escrever e vai dizer, olha, principalmente o episcopo, né? o bispo, o obreiro, seja marido de uma só mulher. Algumas pessoas, alguns autores têm a impressão de que é a minoria. Alguns autores entendem que ali Paulo estaria falando do divórcio. Mas a maioria dos autores, dos comentaristas bíblicos, entendem que, na verdade, ali Paulo está falando da questão da poligamia. Não, ali não é divórcio que está em foco. O foco ali é poligamia. Paulo está combatendo a prática da poligamia. Em outras palavras, o camarada vem agora para o Evangelho, contente-se com a sua esposa. É esse o ensino do Novo Testamento, né? E era cultural na época? Era. Mas em muitos momentos o Evangelho rompe radicalmente com a cultura vigente. Você tem isso em vários exemplos, irmãos. Não dá para explorar aqui. A gente poderia continuar, mas de fato o tempo é bem apertado. Veja. O último contexto que eu coloco ali, há outros, tá, irmãos? Alguns autores chegam a apontar outros contextos, mas eu coloco ali os que eu estou mais familiarizado, que eu tenho pesquisado mais. O último contexto, que é o contexto linguístico. E aqui eu quero dar uma dica para os irmãos aqui que se interessam por línguas bíblicas. Eu incentivo vocês a que mergulhem nessa área, porque é extraordinário, irmãos, quando você vai para as línguas originais da Bíblia. É uma riqueza extraordinária. É claro que você não precisa ser um perito em hebraico e grego. Hoje nós temos ferramentas já traduzidas em português, dicionários que trabalham o tempo todo com termos originais e trazem o sentido desses termos. E isso ajuda muito, né? Principalmente para pessoas como eu, como você, que não têm originais. Mas se você pode, faça esse investimento, porque você vai ficar maravilhado com a profundidade que há nas línguas bíblicas. Veja, a gente perde um pouco na tradução. As traduções, elas são limitadas. Vou dar um exemplo para ilustrar isso para vocês. Enquanto no Novo Testamento nós temos a palavra amor, com vários sentidos, no grego nós temos pelo menos 4 palavras diferentes que são traduzidas por amor em português. Para cada tipo, você tem o amor que fala do amor entre um homem e uma mulher, você tem a palavra amor que fala do amor entre irmãos, você tem o termo grego que fala daquele amor, aquela relação fraternal entre irmãos, né? Veja, são vários termos. Em português, aparece como amor.
Por aí você tem uma ideia da perca que a gente tem na tradução. Por quê? Porque você não encontra na tradução termos equivalentes. A língua grega, irmãos, ela é tão rica que quando você compara ela com a língua portuguesa, você percebe o quanto a gente tem essa limitação, não vou usar a palavra deficiência, mas a gente tem essa limitação em relação aos originais bíblicos. E aqui eu quero dar um alerta aos irmãos também. Muito cuidado com o uso dos léxicos. O que são os léxicos? Léxico não é marca nova de shampoo, tá, irmãs? Não é nome de comida francesa, viu, irmãos? O léxico é um tipo de dicionário específico que trabalha com termos originais. Muitas vezes você vai lá no léxico, olha o significado da palavra e fala, bem, essa palavra significa isso. Aí você chega no culto à noite e fala, irmãos, esse termo grego que aparece aqui significa isso. E não significa. Em alguns casos não significa. Exemplo, a palavra apóstolo. Eu sempre gosto de dar esse exemplo que é bem conhecido, né? Você fala, apóstolo significa enviado. E se eu disser para você que não? Ah, Rony, mas o léxico de Strong lá está dizendo isso. Mas se eu disser para você que não significa isso? Significa muito mais do que isso. Se você olhar à luz do Novo Testamento, a palavra apóstolo significa alguém que é enviado por alguém, para alguém, portando uma mensagem. É muito mais do que simplesmente enviado. Enviado é muito ambíguo, abre uma série de interpretações. Enviado para o quê? O apóstolo no Novo Testamento é alguém que é enviado sim, mas ele tem destino certo, ele tem alguém que o envia e ele vai com uma mensagem específica, que é a mensagem do Evangelho. Então veja, você precisa analisar o termo à luz do seu contexto. É o que a gente vai ver mais adiante aqui. Pode falar. A questão da... Ah, sim, sim. Mas esse erro... veja bem... Ah, interessante, eu não sabia, interessante. Aprendizado para mim, interessante. Veja, não sei se os irmãos lá atrás ouviram, o presbítero Gerry aqui está destacando o valor do estudo das palavras na sua raiz, né? Mas só ponderando aqui que muitas vezes, Gerry, irmãos, esse erro que eu acabei de destacar acontece justamente por isso. Porque as pessoas se apegam à raiz, ao étimo, né? O termo lá no original, quando ele surge, significa isso, mas você tem várias questões envolvidas, né? Exemplo, as palavras mudam de sentido com o passar do tempo. Às vezes você se apega muito ao étimo, à raiz da palavra, mas esquece de um fator como esse, por exemplo. Vamos dar um exemplo em português? A palavra jornaleiro é um bom exemplo. Você tem isso na tradução, mas o que é jornaleiro para nós hoje? Você tem isso na Bíblia. Se você pegar a corrigida antiga, está lá, jornaleiro. Alguém que já encontrou essa palavra na Bíblia? Alguém já encontrou? Mas o que significa jornaleiro hoje, pastor Rodrigo? É quem entrega jornal, né? Olha como que a palavra muda de sentido. Vamos pegar o exemplo da palavra buzina. Quando eu falo buzina, o que vem na minha cabeça é carro, né? A buzina do carro, que diga-se de passagem, é bem chata, né? Mas na Bíblia, lá em Joel, é o quê? Na tradução de Almeida, corrigida, antiga. O que é a buzina lá? Instrumento de sopro. Olha a diferença de sentidos. Então, são questões, todas elas, que precisam ser consideradas na interpretação correta do texto bíblico. Isso é muito importante, ok? Pois não, irmão Paulo? Ah, obrigado, querido. Eu deixei passar, né? Obrigado. O jornaleiro, na verdade, na Bíblia, é um trabalhador diário. Faz sentido ainda, né? A gente consegue conectar. Mas veja que mudou bastante o sentido, né? Jornaleiro na Bíblia é um trabalhador que ganha pelo dia de trabalho. Para nós hoje a ideia é muito diferente, né? Alguém pergunta, essa é uma pergunta clássica, tá, irmãos? Eu já tive a oportunidade de dar palestra sobre tradução da Bíblia, e o pessoal sempre pergunta, Rony, precisamos de novas traduções da Bíblia? Vocês viram aqui por alguns rápidos exemplos que eu dei do porquê que o trabalho de tradução da Bíblia não pode parar. A língua humana ela é muito dinâmica, ela muda muito. Imagina você usar a Almeida Revista e Corrigida antiga. Imagina você usar a Almeida Corrigida Fiel, que é mais arcaica ainda que a corrigida. Você pega lá e você lê textos assim que você não entende nada. Por quê? A necessidade da atualização linguística.
Vamos dar um exemplo interessante aqui sobre a lei do contexto. Dá uma olhada aqui comigo, no próximo slide. A gente tem aí um exemplo bem interessante, que está em Efésios capítulo 3, versículo 4. Pelo que, quando ledes, do verbo ler, leitura, né? Podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Isso aqui é interessantíssimo, irmãos, porque e nós pentecostais gostamos dessa palavra, né? É mistério, é mistério. Só que mistério aqui em Efésios não é mistério, como você está pensando aí nesse momento. Eu vou explicar para vocês. Vocês conseguiram entender essa, irmãos? Agora foi uma construção filosófica fantástica que eu fiz aqui agora, né, irmão? De mistério não é mistério. Pois é. A ideia ali, se puder voltar para a tela, querido, por gentileza, lá para o slide, veja, o termo mistério em Efésios 3:4, ele está fazendo uma alusão, na verdade, à participação dos gentios nos benefícios do que, irmãos? Do Evangelho. Paulo, em Efésios 3, ele está falando da igreja. Paulo, em Efésios, ele está falando do mistério que era mistério, mas agora foi revelado. Já não é mistério mais. Por que ele usa a palavra mistério? Porque ele está falando de algo que esteve oculto durante eras, mas que agora me foi manifestado. E ele escreve para instruir a igreja sobre esse mistério agora revelado. Então, mistério em Paulo não é algo oculto, não é uma verdade oculta, né? Essa expressão virou febre na internet, verdade oculta. Deus não está interessado em verdades ocultas, irmãos. Deixa eu até abrir um parênteses aqui, eu vou quebrar tudo aqui agora, pastor Rodrigo. Esse negócio, irmãos, de verdade oculta na Bíblia, jogue isso fora. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. A preocupação de Deus é que você entenda a verdade do Evangelho. Amém, irmãos? Deus está preocupado com verdade revelada, não com verdade oculta. Então apague esse negócio de verdade oculta. Exatamente. Mas é para ele. Mas o que foi revelado é para a igreja, né? Lá atrás. Calma, estamos chegando. Mas essa é a intenção, Areli. Essa é a intenção. É deixar vocês assim salivando de curiosidade. Vocês sabem que a curiosidade é um artifício pedagógico, né? A ideia é deixar vocês assim, meu Deus, fala Deus. Vamos chegar lá, calma aí. Então veja bem, vamos avançar um pouquinho mais. Eu estou correndo aqui, irmãos, porque tem bastante coisa, né? Deixa eu falar aqui de uma... Ele não vai nem dormir essa noite, né? Pois bem, a lei do uso, né? É a segunda lei que eu vou destacar aqui. Nós falamos da lei do contexto, a lei do uso. Afinal de contas, o que essa lei ela ensina? Veja, o conteúdo em análise deve ser considerado na forma como é usado em outras passagens bíblicas. Vejam que eu negritei a frase lá, usado em outras passagens bíblicas. Por quê? A ideia é justamente essa. Como é que essa passagem, ou como é que essa doutrina, ou essa ideia que está presente aqui, como é que ela é... Vamos pensar assim, Paulo fala da fé. Como é que Tiago usa o mesmo conceito na sua epístola? É a lei do uso. A gente pode aplicar essa lei, até interessante, ao texto lá de Joel. Veja que Pedro faz uso da profecia de Joel para aplicar ao dia de Pentecostes. Pedro toma aquela profecia que está lá em Joel 2, e ele vai dizer, olha, o que vocês estão vendo aqui hoje é o que está escrito em Joel. Isso ajuda muito, irmãos, isso ajuda muito na hora de entender determinadas doutrinas bíblicas. Exemplo, é forte, pastor Ginaldo, vou falar agora. Na academia teológica há uma discussão enorme. Essa semana eu estava conversando com um colega que é mestrando em filosofia pela UFES, né? E ele é de matriz reformada. E na verdade ele é uma mescla de matriz reformada com liberal, né? E ele me é uma confusão. E ele me interpelando sobre a questão da atualidade dos dons espirituais. Ele falou, Rony, mas o livro de Atos está falando de algo que não é reproduzido ao longo da história, você não tem a recorrência disso. Eu falei, olha, veja, você vai ter Paulo escrevendo aos Coríntios,
e instruindo acerca dos dons espirituais 30 anos depois de Pentecostes. Como é que Paulo usa a mesma ideia dos dons espirituais e do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, né? É claro que esse conceito batismo com o Espírito Santo, ele aparece em Atos, não em Paulo, né? Em Paulo ele vai falar das línguas, e por conseguinte a gente atrela ao que é revelado no livro de Atos. Então veja, como é que essa doutrina ela é usada por outros autores? Então Lucas descreve lá em Atos, mas como é que Paulo usou isso lá escrevendo aos Coríntios? E aí eu tenho base bíblica para dizer para ele, para insistir com ele, que os dons são atuais, e que o batismo com o Espírito Santo é atual, e é para a igreja de agora. É até interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho, Pedro vai dizer bem assim, olha, esta promessa, ele está falando da promessa da manifestação do derramamento do Espírito Santo. E ele vai dizer, essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Esse tantos quantos Deus nosso Senhor chamar inclui eu e você. Então não dá para fechar o pacote como querem os cessacionistas. Não dá para fechar. Se eles forem honestos intelectualmente, eles vão ter que admitir que o texto deixa uma abertura para implicar que pessoas no futuro receberiam também essa promessa, como aconteceu lá em Corinto, que Paulo está escrevendo para uma comunidade eclesial que, inclusive, diga-se de passagem, não era judia, era gentia. O contexto é outro, o momento histórico é outro, Paulo está escrevendo 30 anos depois, e ele está tratando de questões que são reflexo do Pentecostes. Eu posso ter como base nessa lei do uso, por exemplo, dar como exemplo numa pregação, numa conversa, tendo como base, por exemplo, que os últimos dias nós começamos a viver, segundo Hebreus capítulo 1 e 2. Eu não entendi o final da fala. Eu posso usar, por exemplo, tendo como base o texto de Hebreus 1 e 2, que fala assim, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos nossos pais, muitas vezes, de muitas maneiras. Ao versículo 2 fala assim, nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho. Se eu posso falar que nós começamos a viver os últimos dias, quando Jesus nasceu? Tá. A sua pergunta é muito boa. Qual a sugestão que eu te daria nesse caso? Para você fazer uma análise usando a lei do uso. Identificar qual é a expressão-chave aí do texto. Então, a expressão-chave que ele está usando, no caso, me pareceu, a sua intenção, na verdade, foi entender o sentido da expressão ali, últimos dias. Veja que essa ideia de últimos dias, últimos tempos, tempos finais, ela é muito recorrente nas Escrituras. Você vai ter ela, e aí, como é que essa expressão é usada em outras passagens? Exemplo, Pedro faz uso dessa expressão. Como é que Pedro usa lá? Isso, claro, depois de analisar o contexto do primeiro capítulo ali de Hebreus. Se esses últimos dias têm ou não uma conotação escatológica. Então veja, será que esses últimos dias aqui que o autor de Hebreus está falando em relação ao tempo em que ele estava vivendo ou tem uma conotação escatológica? Você vai fazer essa identificação mediante a leitura do capítulo, né? Você vai buscar o contexto. E a partir daí você vai ver como que essa passagem é usada em outros, ou essa ideia é usada em outras passagens. Professor, porque aqui também, por exemplo, eu entendo, né, que Deus, ele falou de muitas maneiras pelos profetas, que foi uma das maneiras. Sim, então, sim. Após Jesus, Deus não vai usar outra maneira. Eu posso ter como base esse ponto também? Veja bem, a grande questão para você entender esse texto é que ele está falando no tempo pretérito, né? Então, ou seja, antigamente Deus falou aos pais, mas agora, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Aí a gente vai entrar numa lei que eu vou colocar na tela também, que é você analisar o objetivo da epístola. Qual é o objetivo da epístola? E nesse caso, respondendo a sua pergunta, qual é o objetivo da epístola de Hebreus? Mostrar a superioridade de Cristo. É aí que está a chave para você entender Hebreus. Hebreus está mostrando a superioridade da nova aliança em Cristo. Então essa revelação que vem por Cristo agora, ela é maior, ela é insuperável, e por isso mesmo ela requer também maior atenção da igreja.
Por isso que ele vai dizer mais adiante, né? Olha, se lá atrás eles não foram poupados, quanto mais agora, nós que recebemos a revelação pelo Filho, né? O pessoal acha que a era da graça é mamão com açúcar, está enganado, né? Quando você lê Hebreus, você vê que a coisa é séria, mais séria do que a gente pensa, né? Então, professores às vezes mais complicam do que ajudam, né? Eu espero que tenha, espero que tenha ajudado ao nosso irmão. Queridos, deixa eu correr um pouquinho, meu tempo está esgotando. Olha só, a lei da dupla referência, não vou falar dela aqui, porque falamos numa palestra passada, questão da profecia bíblica, que ela tem um caráter extensivo, né? Eu acho que eu dei aqui o exemplo de Oséias e Mateus. Falamos aqui sobre isso, né? Que Mateus cita Oséias está falando para um povo, e Mateus, no entanto, pega aquele texto de Oséias, do Egito chamei a meu filho, e aplica a pessoa de Jesus. Parece até que ele está vilipendiando o texto de Oséias, e na verdade não é. Na verdade, ele está usando o princípio da dupla referência, porque a profecia ela é extensiva. Essa é uma lei para você entender profecias bíblicas, tá bom? Vamos avançar um pouquinho mais. Agora a gente começa a falar de alguns princípios de interpretação bíblica. O primeiro que eu coloco ali é a palavra no todo da frase. Parece bem básico isso, né? Mas veja como a gente negligencia isso, irmãos. A palavra no todo da frase. As palavras podem ter sentidos diferentes dependendo do emprego na frase. É um fenômeno linguístico chamado de polissemia. Uma palavra tem vários sentidos. No texto bíblico isso ocorre com frequência. Temos aí o exemplo de Romanos 14, 23, onde a palavra fé aparece com o sentido de convicção. Em Gálatas 1, 23, o sentido é doutrina, evangelho. Paulo está falando do evangelho, a mensagem do evangelho, o evangelho enquanto doutrina. Porém, ele usa o termo fé para se referir ao evangelho. Não é fé no sentido de convicção, de crença. Estão percebendo? Às vezes você vai ter 4, 5 usos diferentes para uma mesma palavra, dependendo do contexto da frase. Vamos mais. Agora, a palavra em seu sentido ordinário. Ordinário aqui, irmãos, não é aquele amigo chato que você tem. Você vai ser ordinário. Não é isso, não. Ordinário aqui no sentido coloquial do termo. Os autores bíblicos tensionaram escrever de modo que eles fossem entendidos por seus leitores, trocando em miúdos, irmãos, as palavras no seu sentido comum. Aí eu vou voltar na questão da etimologia, da raiz das palavras, que às vezes a gente se fica tão aficionado por isso, e a gente acha tantos significados para uma palavra, mas aí você vai para a Bíblia, será que o autor do texto quis realmente colocar isso? A gente inventa tanta coisa, igual um tempo atrás, o professor na faculdade contando que viu alguém lá, comentando sobre a letra Aleph, né, do hebraico, que ela tem um significado, que ela aponta para cima, e ali ele achou um monte de coisa, mas veja, as palavras foram usadas pelos autores bíblicos no seu sentido comum. Por isso que eu falei para vocês aqui que eu tenho muita dificuldade em você querer olhar para a Bíblia sob o viés da ciência moderna. O pessoal fica discutindo Josué, né? Veja, Josué, né, o sol parando, lembra? Isso gera uma discussão ainda enorme. Gente, Josué não tinha as noções de astronomia que nós temos hoje. Ele está escrevendo da perspectiva dele. Você liga a televisão hoje, você vê lá, com todo o avanço científico, você vai ver o William Bonner falando bem assim, foi notícia hoje nos 4 cantos da Terra. Eu pergunto aos irmãos, a Terra tem canto? A Terra não tem canto, é linguagem figurada, é linguagem coloquial. Você tem isso na Bíblia. Qual o problema com isso? Isso não afeta a inspiração da Bíblia. Queridos, eu estou igual Jesus aqui hoje, irmãos. Eu tenho muito que vos dizer, mas o tempo não me permite, porque já foi, né? Porque já foi realmente. Eu vou pedir para o nosso querido irmão avançar um pouquinho mais para o antepenúltimo slide. Eu não consigo ver aqui o número, deixa eu ver aqui. É o slide 66. É preciso considerar, volta, isso, obrigado, querido. É preciso considerar o paralelo de quê, irmãos? Ideias. Então, olha só, você tem ali, nós usamos o texto aqui de 1 de Pedro 4:8. Qual a ideia narrativa ou ensino que está presente naquele dado texto? Como exemplo, pode ser citado o texto de 1 de Pedro 4:8, que faz menção ao amor que cobre uma multidão de pecados. Em que sentido isto ocorre? A gente, quando lê esse texto, a gente acha o quê, né?
que é algo meio místico, né? Não. Ali Pedro está falando de uma disciplina da vida cristã, o exercício do amor. Por quê? Se você compara com outras passagens que estão usando a mesma ideia, inclusive no Antigo Testamento, né, você tem o texto ali de Provérbios, você vai perceber que se trata do amor que perdoa, do amor que lança no mar do esquecimento as falhas que foram cometidas por aquele irmão que faltou com você. Então você exercita o perdão, lança no mar do esquecimento, e esse amor ele cobre uma multidão de pecados. A gente precisa voltar aqui num conceito lá do Antigo Testamento. Lembra que o salmista ora e pede para que os seus pecados sejam, a ideia de cobrir os pecados. É essa ideia que Pedro está usando aqui. Cobrir os pecados lançados no mar do esquecimento. Não é, Areli, uma coisa mística que você... E automaticamente a sua dívida no céu é cancelada. A gente tem essa ideia. Não é isso. Algo parecido acontece, por exemplo... Meu Deus, eu vou falar isso aqui, vai ter crente... Por favor, ninguém comente nada sobre isso, que vai pegar fogo, eu sei. Mas eu vou falar algo aqui que é uma leitura errada que nós fazemos há décadas. Texto clássico, 1 de João 1,7. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O que tem de crente orando para que Jesus cubra ele com seu sangue, baseado nesse texto, não está no gibi. Mas não é isso que João está ensinando. O que João está ensinando ali é que a obra que Cristo realizou na cruz nos purifica de todo pecado. Ele está usando linguagem figurada para falar do sofrimento de Cristo no madeiro. Aí ele vai dizer, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Porque é por esse sacrifício que eu e você temos acesso a esta graça. É a mesma teologia que você encontra em Hebreus. Ele não pôde usar purificou porque ficaria no passado. Então ele põe purifica porque constantemente nós falhamos e o sangue que foi derramado no passado atua ainda no presente nas nossas vidas. Pastor Rodrigo Souto. Pastor Rodrigo Souto, com uma graduação em teologia, tendo iniciado um mestrado em teologia histórica, mas eu tranquei porque não dei condições de continuar, e fazendo um mestrado agora, eu não seria capaz de produzir uma articulação teológica tão brilhante como você fez aqui agora. Uma salva de palmas para o pastor Rodrigo, irmãos, por favor. Pastor Rodrigo, olha, isso foi filmado, Áquila? Isso aqui é um momento épico, né? Foi fantástico. Eu não poderia descrever melhor. Porque o pastor Rodrigo captou muito bem a ideia bíblica. E aí eu volto em Hebreus. Qual é a ideia de Hebreus? Os sumos sacerdotes eram impedidos de continuar. Esse sumo sacerdote, Jesus, ele realiza uma vez por todas. Então essa obra, e aí ele vai dizer, ele intercede, tempo presente, por nós no céu. Essa obra é contínua, é presente, é atual. Então olha que interessante. É isso que João está dizendo, mas a gente tem uma ideia muito mística, né, de que um sangue espiritual vai descer, tal, e não é isso que João está dizendo. Então, como é que a ideia ela vai encontrar paralelo em outras passagens? Quais são os paralelos desse ensino, desse preceito? Né? Veja que o pastor Rodrigo harmonizou muito bem, é justamente isso, é o paralelo de ideias. Então, você precisa encontrar o ensino presente, talvez uma narrativa, você pode ter um caso de uma narrativa, e essa narrativa ela encontra paralelo em outro texto. Exemplo clássico, os 3 evangelhos sinóticos. Ali você tem diversas passagens que encontram paralelo um no outro. Vamos dar um exemplo, sermão profético, Mateus 24. Ele encontra paralelo Lucas 21 e Marcos 13. Então perceba, essa busca do paralelo é fundamental para que você entenda de fato o que a Bíblia tenciona dizer, ok? Irmãos, semana que vem, conforme a orientação do nosso pastor, vai ser só perguntas e respostas. O Di já está ali na cadeira assim, irmãos. Foi um prazer ter estado com os irmãos. Deus abençoe a igreja, amém?